são 17h05, de que nós podemos começar o nosso webinar. Então, inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas a todos, pois nós tivemos problemas técnicos para transmitir ao vivo pelo YouTube o nosso webinar de hoje, mas ele será gravado e disponibilizado no YouTube do Sinduscom logo em seguida. E também eu peço que as perguntas sejam, então, enviadas via chat. Gostaria, então, de agradecer a presença de todos a mais um webinar do Centro de Mediação do Sinduscom, e hoje nós falaremos sobre mediação em disputas de construção. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoios institucionais da ABSIC, Abramate, Abrinstal, APMEC, Brasinfra, Deconsic Fiesp, Seconde São Paulo, Secov São Paulo e Sindicesp, e ao parceiro institucional, que é o Estadão. Eu sou a Bárbara Kelch, atual diretora do Centro de Mediação do Sinduscom, sou mediadora judicial e privada, arquiteta, mestre em construção civil pela Politécnica da USP, e hoje nós temos como nosso convidado o Marcelo Perlman. Ele é mediador empresarial e advogado, ele é graduado em Direito pela USP e mestre em Direito pela University of Chicago. Integra os painéis de mediadores do International Center for Dispute Resolution, bem como listas de mediadores de diferentes câmaras do Brasil e em Portugal, e o cadastro de conciliadores e mediadores judiciais do TJSP. Temos também em sala o Rodrigo Chade, que é formado em Engenharia Civil, com pós-graduação em Administração de Empresas, possui especialização em Negócios Imobiliários e capacitação profissional em mediação. Ele é sócio fundador da Rhodes Desenvolvimento Imobiliário e atua também na gestão de ativos imobiliários, gestão de clientes com disputas jurídicas e gestão de conflitos extrajudiciais. Ainda ele é membro do Conselho em Empresa Privada em instituições do terceiro setor. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado, Marcelo Perlman. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Rodrigo. Peço desculpas que eu agora tive um probleminha técnico, eu sumi e voltei. Espero que isso não aconteça novamente. Eu não sei o que aconteceu, mas por enquanto está tudo certo. Daremos um jeito aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com todos aqui e debater esse tema importante. Acho que eu queria, na verdade, só começar a fazer uma breve introdução. A gente vinha conversando um pouquinho sobre por que debater, trazer aqui para este webinar o tema da mediação em disputas de construção, né? E eu talvez queria dividir um pouco, um olhar muito preliminar, talvez para dar um pano de fundo para o nosso bate-papo, né? Sobre... Enfim, por que, efetivamente? Quais são as vantagens que a gente pode ter na utilização da mediação neste tipo de disputa, né? E depois, talvez, dividir um pouquinho os temas que são mais típicos nessas disputas, né? E tanto disputas submetidas à mediação quanto as disputas que possam ocorrer perante o Poder Judiciário ou na arbitragem, mas que, enfim, que justamente são as matérias objeto destas mediações especificamente, né? Vamos lá. Acho que assim, o primeiro olhar é tentar entender por que a mediação pode ser útil, né? Então, se a gente pensa nos benefícios típicos que a gente tem da mediação, né, e a gente não vai, talvez, discorrer tão detidamente sobre isso, mas só, de novo, para ter um olhar mais amplo, a gente está falando em temas de economia de custos, né, de eficiência no tempo, de eficácia na resolução da disputa, de confidencialidade, de espaço para soluções mais flexíveis, mais criativas, que fogem dos limites mais estreitos que a gente tem nos pedidos feitos ao Poder Judiciário e aos tribunais arbitrais. A gente está falando de uma condução do tema do conflito e da disputa que permita mitigar riscos de rompimento de relações e potencialmente preservar relações, eventualmente agregar valor. A gente fala de levar a decisão e o controle sobre o resultado do processo aos
tomadores de decisão das partes e que são aqueles que normalmente entendem mais dos assuntos que são objeto da disputa e das possibilidades que tem de resolução e dos limites fáticos, técnicos, financeiros, temporais que existem. E a gente está falando sempre também... Eu caí a internet onde eu estou para facilitar, mas eu ouvi aqui o Rodrigo falando que é como uma obra, então estamos tendo uma experiência realista aqui. Não Exatamente. E justamente também tentando colocar em prática outra característica típica da mediação, que é a flexibilidade, o jogo de cintura para lidar, o improviso, né? Então vamos lá. Então, se por acaso não estiverem me ouvindo bem, por favor, me digam. Mas aqui eu só vinha mencionando essas características típicas que a gente tem, e a última que eu ia só trazer é, de novo, olhar de procurar uma solução negociada que afaste os riscos e as incertezas da disputa e de uma decisão de um terceiro jogador, né? Isso aqui, evidentemente, é o básico, é aquilo que a gente sempre discute a respeito da mediação em termos dos benefícios mais típicos. E se a gente olha, de novo, para disputas de construção e para o setor em que essas disputas ocorrem, há uma série de características normalmente divulgadas e ditas e reconhecidas nesse setor e nesse tipo de disputa que me levam a acreditar que, puxa vida, existe uma oportunidade de mediação aqui muito importante, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, trata-se de um setor altamente competitivo, né? Tem muitos agentes nesse setor e existe, em qualquer cenário de competição, pressão em margens, né? A mesma linha nesse olhar, assim, os projetos de construção são projetos complexos, envolvem uma série de fatores e portanto, há riscos de erros, mas também há um alto custo para remediar esses erros, né? E você tem em projetos de construção uma necessidade de fluxo de caixa, de alimentar a construção, e não se aguenta um desaforo de uma disputa longa. Aquilo pode realmente machucar o projeto e machucar a empresa de uma maneira muito, muito relevante. A gente sabe, há histórico disso, enfim, recorrente no mercado, né? Então, quando você tem uma necessidade de manutenção também de um fluxo de caixa numa obra, tem um olhar pragmático potencialmente importante de olhar quanto que vale a pena manter essa obra. Ainda que haja pleitos, ainda que haja pretensões de lado a lado e divergências, lidar com riscos de paralisação é lidar com prejuízos muito maiores. E, evidentemente, que disputas que vão ao judiciário ou à arbitragem têm um tempo que não fala com o tempo da obra, não há a menor dúvida, né? Mais do que isso, quer dizer, você tem agentes repetitivos, esses agentes que se encontram fora do ambiente e do tema e da situação estrita daquela disputa ou mesmo daquele contrato, né? Então, existe uma importância de manutenção de relacionamentos de longo prazo e um custo altíssimo de prejudicar essas relações. Os temas sendo complexos e técnicos, tem uma importância ainda mais expressiva de conhecer a fundo os temas da disputa e trazer resoluções que sejam adequadas para aquela situação concreta e para a situação das empresas, para a situação do contrato e da obra. E ninguém melhor, de novo, ninguém entende mais do negócio do que as próprias partes. E a mediação permite, como eu vim falando, esse controle de resultado, enfim, a exploração de soluções mais fora da caixa, testes de viabilidade, de execuibilidade daquelas soluções, e aí não só nesse tipo de situação, mas de forma geral, há evidências de que soluções negociadas, soluções consensadas têm um nível muito maior de cumprimento voluntário, de aderência, de legitimidade do que soluções impostas por terceiros, ainda que terceiros sejam autoridades, né? E aí adiciono, quer dizer, o aspecto da confidencialidade. Neste setor de players repetitivos e de importância extraordinária da imagem e da reputação e da credibilidade,
a proteção que a mediação oferece em termos de confidencialidade em relação ao escrutínio de terceiros, concorrentes, parceiros, quem quer que seja, e o risco de criar precedentes naquelas soluções que potencialmente não interessam às partes, que aquela solução, vamos dizer, gere regra para soluções de outras situações parecidas ou comparáveis, é super importante, né? E, por fim, o óbvio, né? O processo de mediação ele é muito mais curto no tempo, ele é muito menos custoso em todas as dimensões de custo, né? Não só custo financeiro, mas ele é muito menos custoso do que um processo adversarial, né? De novo, judicial ou arbitral, qualquer que seja. Então, você tem uma série de características aqui do setor que fazem com que o olhar de mediação seja muito oportuno, né, para não dizer evidente e óbvio, né, precisa considerar, porque as demais soluções, vamos dizer assim, de novo, a mediação não é excludente das demais soluções, muito pelo contrário, as pessoas só fazem acordos em cenários de disputas e conflitos quando elas comparam os termos daquele acordo com a alternativa da disputa, né, e entendem se aquilo é, no mínimo, tão favorável quanto cálculo e a projeção que elas fazem do risco e da oportunidade da disputa. Então, esses métodos são todos complementares, eles não se substituem jamais, mas neste setor não se deve dar o luxo de não considerar esse tipo de solução, ainda que ela seja muito diferente da solução, de novo, que a gente chama heterocompositiva, né, jurisdicional, imposta por um tribunal arbitral ou por um juiz, né? E aí, que tipo de tema que costuma surgir aqui, né? Os temas típicos, de novo, das disputas relacionadas a obras e construção. A gente está falando de defeito de construção, defeito de montagem, discussões de garantia, de reparos, de indenização, defeitos, né, alegações de defeitos de projetos ou de especificações, de novo, discussões de garantias, reparos, etc. Atrasos e as implicações financeiras destes atrasos, aumentos de custo de obra, avarias, prejuízos causados à propriedade, a equipamentos, realização de pagamentos, os pagamentos previstos, né? E retenções de pagamentos, discussões sobre o mérito dessas retenções, etc. Mudanças de escopo de obra, divergências sobre o local da obra, do sítio da obra, né? E as condições que o local oferece para a realização daquela construção de acordo com as especificações técnicas, temas de responsabilidade profissional, dos diferentes agentes envolvidos, né, e responsabilização, e temas de rescisão de contrato, indenizações, investimentos recuperáveis ou não a partir da rescisão dos contratos e tudo mais. Então, assim, uma gama, obviamente, muito ampla de situações, mas, de novo, todas essas situações potencialmente envolvendo essas questões de baixa tolerância a custos extraordinários, margens comprimidas, prejuízos que escalam brutalmente à medida que a obra paralisa, desperdícios muito custosos no caso de um rompimento de relação, riscos reputacionais e de imagem e assim por diante. Então esses temas potencialmente se enquadram de novo nessas características e levam a pensar a mediação como uma forma potencialmente mais eficiente, mais eficaz para tratar destes assuntos todos. Então, enfim, essa seria um pouco a minha introdução aqui para o nosso bate-papo. Que bacana, Marcelo. Obrigado. Boa tarde, Bárbara e Marcelo. Dando boas-vindas a todos que estão acompanhando a gente aqui agora, nesse momento, e todos aqui vão assistir depois. Sabe, a Bárbara comentou, né? Minha formação é engenharia, né? Então, eu venho de obra. Então, e eu resolvi começar a fazer curso de mediação e capacitação de mediação por conta dos problemas que eu vivia em obra. Trabalhei em construtora há muito tempo, trabalhei fazendo obras aqui em São Paulo e fora. E, assim, é que nem você falou, são todos esses exemplos que você deu e mais alguns que surgem no dia a dia da relação entre uma construtora e seu empreiteiro, ou com vizinhos, ou com proprietários, ou com clientes, ou com órgãos públicos, projetistas, enfim, tudo isso que você comentou agora, né? E foi muito interessante quando eu descobri que existia alguma coisa
que se chamava mediação, que poderia ajudar nisso, né? Eu acho que hoje muitos dos associados do Sinduscom, ou pessoas que estão nos acompanhando aqui, ainda não experimentaram a mediação. Então, o primeiro convite que eu faço é que todos estejam abertos a considerar usar a mediação num atual conflito, um atual impasse que estejam vivendo em suas obras ou na empresa, para que isso possa ser experimentado, porque experimentando, tenho certeza que vão compreender e vão ver esses benefícios que o Marcelo está trazendo, de velocidade, de custo e tudo mais. Marcelo, para puxar a conversa aqui, eu teria uma primeira pergunta para você e convido todos que estiverem aqui acompanhando a gente, que nem a Bárbara já comentou, para que, se quiserem, coloquem no chat eventuais perguntas. Qual que é o momento de se iniciar uma mediação, né? Existe um momento ideal? Existe algum momento que se pode começar, ou um que já passou da hora ou não? Fala um pouquinho para a gente da questão do timing, por favor. Perfeito. E só pegando o gancho, Rodrigo, no que você falou há pouco, não querendo desviar, mas já chego na tua pergunta, eu acho que a mediação realmente se compreende experimentando, né? Tem até uma certa brincadeira que ela é um produto que é difícil de explicar, né? É um pouco abstrato, é difícil de falar, mas por que esse troço funciona? Que diferença que faz? A gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Colocar um terceiro facilitador no meio de uma situação de disputa, por que aquilo vai funcionar se a negociação direta não funcionou? Enfim, ou porque se um lado não confia no outro, por que isso vai criar uma confiança mínima para construir um acordo e tudo mais? E tem gente que diz que é um pouco oferecer, né, sorvete para alguém que nunca experimentou sorvete. Ninguém sabe que gosto que tem se não experimenta. E por isso que as sorveterias têm ali aquela colherzinha de madeira ou de plástico para você poder experimentar antes de fazer a sua compra. Então, a gente precisa falar muito da mediação e tratar de casos, obviamente preservando a confidencialidade, tratar das situações concretas para efetivamente ajudar todo mundo a imaginar o que é esse procedimento e potencialmente tomar uma decisão de experimentar algo que ainda precisa, né, de propagação de conhecimento e tudo mais para aumentar o volume de utilização, né? Mas vamos lá, em termos de timing, acho que essa pergunta é importante porque ela também é uma pergunta prática para considerar a possibilidade, né, concreta de uma mediação nas situações que se dão nos contratos de construção. Acho que, de novo, assim, o olhar aqui a mediação, ela é uma prática e ela precisa ser olhada sempre no caso a caso, para a particularidade do caso, né? Então, assim, depende muito da situação. Então, você tem situações, por exemplo, em que a mediação é muito oportuna num momento pré-contencioso, eventualmente num início muito preliminar de contencioso, com trocas de notificações, colocação ali dos temas, demonstrações de contrariedade lado a lado que fazem parte nessa situação, mas muito no começo, antes do conflito escalar, antes dos ânimos se acirrarem, antes das pessoas terem visões mais rígidas e antes daquele jogo típico de ação e reação, notificação e contra-notificação, não entrega de algo e retenção de pagamento, ou coisas assim, né? Por quê? Porque no momento desses, anterior, tem maiores chances de diálogo, de comunicação, ainda existe alguma dose de confiança importante, há uma ameaça às partes de perderem coisas importantes, mas essa ameaça ainda não se concretizou, então isso é um estímulo potencial para a mediação avançar bem. E é nesse momento, inclusive, que é super importante você ter alguns incentivos para a mediação acontecer logo, né? Seja uma cláusula escalonada, uma cláusula de mediação, seja uma previsão também contratual de um período de cool-off, que a gente chama, né? Para apaziguar ali os ânimos, seja no começo de um contencioso ou de um litígio, algum incentivo assertivo da parte do juiz, eventualmente do tribunal arbitral. Esse tipo de coisa ajuda a colocar as pessoas na mesa desde logo, né? Agora, tem situações que são distintas e situações que merecem olhar a mediação um pouco mais para frente numa disputa, no meio de um litígio, no meio de uma arbitragem, ou em algum momento, algum
de algum marco nesses processos judiciais ou arbitrais, em que haja uma janela de oportunidade para uma conversa. Evidentemente que nessa altura, os ânimos já se acirraram, os conflitos já escalou, certamente houve gastos e perdas de lado a lado que agregam custo, né, na disputa, agregam custo nos termos de acordo, que as partes procuram recuperar talvez esses custos e portanto, torna a distância da pretensão das partes maior. Mas tem uma série de situações, e certamente em contratos de construção pode acontecer, em que você precisa ter algum acesso mínimo à informação de lado a lado, ou até, mais do que isso, uma produção adequada de informação técnica. Porque, senão, as pretensões dos pleitos são baseados em posições eventualmente jurídicas ou olhares internos de razoabilidade, de adequação, podem ser posições firmes, assertivas, que passam por olhares internos até mais aprofundados, mas você não gera uma base, se você não gera uma base comum de compreensão da situação, ainda que com opiniões divergentes sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo, se você não permite pelo menos um lado entender como o outro lado pensa e por que ele pensa daquela forma, é muito difícil gerar concessões negociais suficientes para uma aproximação de acordo. Então, tem casos que merecem mais tempo, e tem casos em que eu ouço, sei lá, muitos dos advogados, olha, meu cliente precisa passar por essas etapas, precisa sentir que o processo avançou, precisa dizer certas coisas no processo. É evidente, de novo, que o que eu costumo dizer para os advogados nessa situação usa a mediação para essas coisas que precisam ser ditas e essas coisas que precisam ser ouvidas, porque o processo da mediação ele pode gerar a satisfação, que a gente chama de satisfação de processo, né? Como se diz em inglês, um sentimento de to have a day in court, né? Você sentir que a mediação não é um processo formal, está longe de ser um dia perante um juiz, mas permite replicar um pouco algumas vezes essas coisas. Mas às vezes não dá, às vezes as partes precisam correr um pouco com o processo, e certamente podem precisar de ter mais clareza de informações e maior capacidade a partir dessas informações, de entender as forças, a fragilidade de cada lado, os riscos, quem tem e de que forma tem poder de barganha e tudo mais. Ainda que, de novo, nesses momentos, o comportamento possa ser mais adversarial, você pode ter entrincheiramento de posições e tudo mais. E tem um terceiro momento. Esse é um momento que eu diria, a priori, o menos indicado, mas acontece. E acontece bastante, que é a mediação, eu costumo chamar de mediação de fadiga. Aquela mediação que acontece em processos que já correram por muito tempo, e no judiciário potencialmente mais de década. E as partes naquele momento já não têm mais alguns dos vieses que elas tipicamente têm no começo de uma disputa de excesso de confiança na sua posição. Porque quando você chega num processo desse, que já foi, já voltou, já teve uma série de recursos, reconsiderações, mudanças ao longo do tempo e um volume de documentos brutal e um nó para resolver, e às vezes aquilo se distribui em mais de um processo, ou vários processos, etc. Honestamente, muitas vezes as partes já têm uma certa ausência de expectativa de que vai ter uma resolução eficaz por meio de uma decisão judicial. E esse é o momento também para a mediação. Não é, de novo, mais indicado a priori, porque aí sim custos e desperdícios já aconteceram e muito, né? Mas, enfim, então esse é o olhar. Então, por exemplo, eu tive uma situação de um caso, já há um bom número de anos, que foi um caso de uma cláusula escalonada num contrato de um projeto de infraestrutura, e veio para a mediação, e os trabalhos técnicos de lado a lado ainda não eram muito superficiais. Era muito cedo, potencialmente, para aquela mediação. E é uma pena quando isso potencialmente acontece, porque, de novo, as pretensões jurídicas contrapostas são apresentadas, mas não tem elementos fáticos e técnicos para sustentar e para compartilhar. O olhar que existe nesse tipo de situação vamos tentar produzir isso na mediação. Só que isso custa tempo, isso custa dinheiro, e dada aquela característica que eu mencionei no começo da confidencialidade da mediação, um trabalho técnico que seja feito dessa natureza, se essas partes concordarem de maneira distinta, que pode ser negociado, ele não é utilizável num processo adversarial. Então gera um olhar de eu vou gastar duas vezes, né? Eu vou ter que trabalhar com um assistente técnico ou com um perito aqui para ter que achar outro, se não der certo no acordo.
Então, isso gera uma série de obstáculos para avançar, né? Então, essa é uma situação em que talvez precisa pensar de uma maneira mais sofisticada na cláusula para achar o timing melhor ou, eventualmente, combinar entre as partes, e é difícil quando os ânimos estão acirrados, em colocar, por exemplo, num termo de arbitragem, janelas e momentos e marcos para realizar uma potencial mediação e permitir às partes fazerem seus trabalhos técnicos antes, né? Então, isso pode acontecer, e quando chega a esse tipo de situação, enfim, não tem muita mágica, não tem muito o que fazer, coelho para tirar da cartola, né? E aí, assim, tem outros dados, outros fatores relacionados à timing que acho que vale a pena brevemente mencionar. Primeiro, é uma discussão que existe sempre se já começou um processo arbitrário judicial, se você vai ou não vai suspender esse processo, né? Então, por default, existe um olhar, né, até na própria lei, de que se suspende, mas isso pode ser acordado de forma distinta pelas partes, e tem prós e contras, né? Então, assim, se você suspende, você neutraliza ali, ou enfim, as bases negociais, né? Você diminui a chance de ter novas ocorrências que acirram ânimos novamente, ou que mudam o poder de barganha, porque saiu uma liminar, uma coisa assim. Então, facilita o trabalho e facilita as pessoas focarem naquela mediação e não ter um desvio de foco de estar pensando na estratégia da disputa, né? E tendo que agir em cima daquilo e tal, e gerando desconfiança a partir desses movimentos. Então, o mediador trabalha para gerar uma base mínima de confiança, e vem fatos novos, eles podem atrapalhar. De outro lado, muitas vezes você tem alguma situação em que um lado, por exemplo, tem receio de entrar numa mediação porque desconfia de um objetivo de procrastinação que o outro lado possa ter. E ele pode existir esse objetivo ou não, e eu, como mediador, nem quero ter uma opinião sobre isso. Esse não é o meu objetivo. O que eu quero é trabalhar para que mitigue, se tiver algum incentivo desse comportamento procrastinatório. Mas, se isso afeta a parte porque ela tem pressa, porque ela acha que a mediação está demorando, porque ela não confia em nada que vem do outro lado, porque acha que tem esse objetivo por trás, em todos os comportamentos que o outro lado oferece, eventualmente é melhor você manter o processo e tirar esse fator, esse ruído da mesa, né, de que o outro lado tem um comportamento oportunístico, qualquer coisa assim. Então, de novo, tem que pensar caso a caso, isso é muito papel, enfim, das partes junto com seus assessores de entender. Mediação durante a obra ou após a conclusão da obra? É uma outra discussão que aparece também de timing, né? Então, assim, se é depois de um término de obra ou do próprio contrato, assim, primeiro, o pressuposto é que as partes foram pragmáticas o suficiente de conseguir prosseguir com a obra e não ter algum tipo de paralisação por uma disputa mais acirrada. Então, não é toda a situação que chega nisso, mas, enfim, você tem mais um olhar ali pragmático de fazer talvez uma negociação financeira, de contas de lado a lado, enfim, de olhar as incertezas jurídicas da disputa, mas você não tem o risco na execução daquele contrato propriamente dado. Agora, quando a obra está pronta, você também tem muito mais dificuldade de investigar e aprofundar sobre os fatos e produzir provas, né? Então, também tem que ter um olhar de como é que isso foi feito antes, se é que foi feito antes. Agora, no curso da obra, enquanto a obra ainda não está concluída, de novo, você pode ter menos, enfim, você entra com a mediação a tempo de preservar as relações, mitigar certos prejuízos, você possivelmente pode ter posições mais maleáveis de lado a lado, e um olhar mais pragmático, porque as pessoas querem continuar a obra potencialmente. Isso serve para mover a mediação, e querem continuar com a realização ou recebimento dos pagamentos, né? Então, você evita talvez uma escalada se você coloca uma mediação ali. Ou um dispute board, que pode ser extremamente eficaz nesse tipo de situação, mas esse é um outro tema, né? Então, de novo, eu já tive situação assim, tanto de risco de escalada durante a obra, mas também o risco de paralisação gerar um senso de urgência, um senso prático, mas você tem sempre aquela tensão de que se vai acirrar ou não vai acirrar, porque você está tratando de um tema, mas, enfim, aquilo afeta a relação das partes e a execução do contratado. E já tinha situação de pós-obra, com um olhar mais financeiro, talvez um pouco menos de urgência, mas esses desafios de você discutir fatos
já consumados, né? Então, assim, tem muita variável nessa questão do time, mas aí tá a beleza também da mediação, porque você pode customizar e fazer de um jeito mais adequado para a situação concreta, né? Então, enfim, falei muito. Perfeito, Marcelo. Realmente, a questão do timing é bem importante na mediação, e a mediação, na verdade, ela ainda é um tema muito novo, né? Então, muita gente não conhece, a gente que está na vivência do dia a dia, a gente já é mais comum, mas, em geral, ainda é um tema muito novo, e as partes não sabem muito bem como atuar, o que é essa mediação, o que vai acontecer, e elas podem eventualmente vir despreparadas para a sessão de mediação, né? E como na mediação os protagonistas são as partes, até mais do que os advogados, que são eles que a gente põe para falar, são eles que a gente pergunta, são eles que a gente quer que tragam exatamente as suas dores durante uma mediação. Como é que você entende que tem que ser uma preparação para essa mediação? Ou seja, o que vem antes da sessão de mediação em si, para que ela aconteça da melhor maneira possível? Não, legal. Assim, é uma corrida de obstáculos para botar uma mediação de pé, e muito por conta do que você descreveu, né, Bárbara, que existe um processo de familiarização com a mediação, e ele precisa ser vencido para cada caso acontecer, né? E faz parte do estágio em que a gente está do desenvolvimento da prática da mediação empresarial no Brasil, né? Então, assim, acho que o primeiro olhar que vem sobre isso é como fazer a mediação acontecer, né? Como que bota ela de pé. Então, assim, aí passa por muitos pontos, né? Passa por quem tem a ideia da mediação. É a parte? É o empresário? Ou é o advogado que já está envolvido naquela situação, naquela disputa? Tem um processo potencialmente de convencimento interno na parte, né? Dentro da empresa, com os diferentes stakeholders que existem naquela empresa, os diferentes tomadores de decisão ou influenciadores desse tipo de decisão. Ou, por exemplo, numa hipótese de um advogado achar que que a mediação é oportuna, como é que o advogado convencer o seu próprio cliente? Esse é o primeiro obstáculo. Então, tem vezes que eu recebo telefonemas de gente que está nesse estágio. Um advogado está pensando em fazer uma mediação, mas não falou com o cliente ainda. Ainda tem um chão, tem caminho pela frente, né? E esse advogado já tem que Depois ensinar vem... o cliente dele que isso não vai ser uma arbitragem, de que o mediador não vai decidir isso. Acho que é um grande ponto também aí no caso. Desculpa interromper. Imagina, não, tem uma conversa de informacional super importante, inclusive para vencer alguns dos receios mais típicos de você é meu advogado, mas você está sugerindo isso, você tem alguma dúvida sobre a minha posição jurídica, ou será que o meu advogado não tem sangue no olho suficiente? Então, assim, a gente fala muito sobre isso me parece assim, que esses pontos deveriam ser facilmente superáveis, mas o fato é que eles acontecem, na realidade. Então, o advogado, por exemplo, que quer propor uma mediação para o seu próprio cliente, ele se expõe. Não é muito fácil. Ele precisa ter uma conversa difícil com o próprio cliente sobre por que fazer isso, ao invés de seguir num curso natural de uma disputa e vamos ganhar essa disputa, né? É uma conversa sensível, né? E depois que tem essa conversa, ainda tem o outro lado, né? Como é que você traz o outro lado para a mesa? Aí tem um outro típico obstáculo, receio, que assim, será que o lado que propõe a mediação está comunicando alguma fragilidade, alguma falta de confiança na sua posição no caso? De novo, me parece que evidentemente não deveria ser isso, porque a solução demorada, arriscada, é ruim para todo mundo, e quem entende que tem mais força no caso, talvez tenha mais competência de demonstrar numa mediação esta força e, consequentemente, este poder de barganha, e alcançar um acordo que ele seja proveitoso. Então, assim, não deveria ser a parte fraca que propõe a mediação, não existe isso. E fora que, de novo, o nível de incerteza jurídica que a gente tem, incerteza fática e técnica também, né, nesses casos, assim, não é todo caso que tem, obviamente, uma parte fraca e uma parte forte. Assim, muitas vezes esses contratos de construção têm tantos pleitos que você tem que saber quem tem mais probabilidade de ganhar ou vencer em cada um desses pleitos. E, no fim das contas, tem um ajuste final ali, numa negociação de pacote que, assim, que é muito distinta de olhar quem é fraco, quem é forte. Não é tão simples assim, não é tão simplório, né? Então, assim, mas tem que levar para o outro lado. Então, como é que você
convence ou oferece para o outro lado, e será que a parte do outro lado entende que é mediação? Será que o advogado do outro lado tem experiência em mediação? Então, segundo obstáculo. Na sequência, você tem que tratar concretamente como que você bota esse processo de pé, né? Quanto vai custar, como que vai compartilhar esses custos, quanto tempo que vai durar, qual é o cronograma, né? E, por fim, escolha de mediador, né? Também é um outro tema, né? Que tipo de mediador que você quer? Alguém que tem expertise na área pode ser importante, tem track record, né? Tem um histórico, mas tem um histórico em mediação ou negociações, menos do que propriamente na área, ou precisa ter conhecimento jurídico. O que eu acho que é importante nessa discussão da escolha do mediador é não perder de vista que todos esses pontos que eu levantei são importantes, mas você precisa procurar alguém que tenha os soft skills, né? A capacidade interpessoal, porque está lidando numa situação de tensão, de conflito, e precisa ter uma capacidade de comunicação, de criar confiança. Então, assim, alguém que seja imparcial, que pareça ser imparcial, que seja reconhecido como imparcial. As partes não embarcam na mediação se não tiver isso. Que seja discreto, que tenha capacidade de escuta, que tenha curiosidade, que, de novo, inspire confiança, que relacionamento, né, seja capaz de se comunicar, transmitir credibilidade, que seja paciente, mas que seja insistente também, perseverante, porque, né, tem altos e baixos num processo desses, saiba negociar, seja criativo, flexível. Então, assim, esse é um outro campo também importante para olhar, porque faz diferença, né? Ter um mediador adequado para o caso. Diga, Rodrigo. Não, eu ia comentar aqui dentro do que você está falando, que muitas vezes realmente as partes não conhecem a mediação, né? E lá no CMS o que a gente tem pode ser feita tipo aquela que a gente chama, né? Só para todo mundo entender, a pré-mediação, que é uma conversa anterior com algumas dos mediadores ou com a nossa equipe, no sentido de explicar para as partes o que é a mediação, né? Então, vamos supor, que nem você mencionou, se uma das partes quer fazer a mediação, de repente pode procurar e aí a gente explica para o outro lado, ou dá a entender como que funcionaria a mediação e tudo mais, no sentido de poder dar o conforto das partes para poderem embarcar, né? Fazer a adesão aí dos dois lados para que eles compreendam como vai ser o processo da mediação, né? E aí também puxando um pouquinho nessa linha, como as mediações no âmbito da construção podem ser mais técnicas, né, específicas, às vezes pode ser necessário ter algum expert, algum consultor, alguma coisa assim. Eu queria saber se na tua experiência você já passou por um processo que precisou ter algum apoio técnico durante uma mediação e se isso é normal, como que se dá isso? E aproveitar para você também já dar uma pincelada como que é a questão da presença dos advogados numa mediação, né? Nosso papo tá tão bom que a gente já está aqui já faz 40 minutos, nem parece, né? Parece que tá faz 15, 20 minutos, mas já discorremos 40, então eu estou avançando um pouquinho nessas pautas para ver se a gente pode cobrir também esses temas. Legal. Não, perfeito. Acho assim, certamente são espaços que merecem ter presença de expert, de novo, em tipos de contratação potencialmente diferentes. Podem ser experts distintos de lado a lado, com participações mais discretas por trás, com participações mais diretas no procedimento de mediação, e pode ser, já tive situações de eu ter assistente técnico, né, dentro da mediação. E ser alguém que pode ter sido sugerido pelas partes, ou pode ser alguém sugerido pelo mediador, né? Então, assim, sei lá, algumas situações típicas merecedoras, né? Então, eu tive uma mediação num tema de incorporação imobiliária que tinha uma discussão absolutamente complexa de regularidade documental, alvará, licença e atribuições de responsabilidade por supostos atrasos, aumento de custos, prejuízos decorrentes e tal. Então, tinha uma dúvida muito grande de como que o contrato se aplicaria ou seria, né, interpretado para atribuir essa responsabilidade, porque os fatos não estavam claramente documentados, né? Então, assim, teve decisões consensadas ou não consensadas de avançar com a execução da obra, com certas características. Quem assumiu o risco de fazer daquele jeito? Não tinha evidência muito clara do processo decisório e quem tinha ou não tinha topado seguir
com um risco de efetivamente ser questionado do ponto de vista de licenças e regularidade da construção e tudo mais. Então, assim, fora as discussões que existem para além, né, da documental, de como que se mitiga, se tem riscos efetivos de penalidade, de interrupção de obra, de fiscalização, de interdição, como é que se mitiga esses riscos. Então, assim, esse é um tipo de situação que, de novo, ter um olhar técnico e eventualmente até comum pode ser muito importante. Não é muito fácil botar técnico para fazer a cariação dentro de uma mediação. Então, eventualmente, aqui, assistente técnico pode ser importante. Outro caso, uma questão também em situação de construção, mas de tecnologia. Então, assim, tinha defeito de projeto, discussão ou de montagem ou de construção, mas tinha um contrato de licença de tecnologia, não estava claro se a tecnologia era adequada, e não estava claro como você calculava o royalty em cima da própria licença de tecnologia a partir do desempenho da tecnologia. Então, assim, tudo que é técnico, e aqui tem exemplos mil, merece olhar técnico, precisa de olhar técnico, né? A questão é como você botar isso de pé, de novo. Qual o nível de envolvimento, esse é um expert que acompanha o trabalho todo, ou de repente você coloca para fazer um trabalho técnico específico, analisar informações de lado a lado e vir com uma opinião de expert, que pode ser absolutamente fundamentada, mas às vezes o técnico pode ter acesso, de repente, como um neutro assessor do mediador, pode ter acesso a informações confidenciais de lado a lado e vir com uma opinião que ele não revela o fundamento ou a fonte, então, que a gente chama de double blind, duplamente cego, assim, é um negócio que se usa pouco aqui no Brasil, mas pode ser super importante, né? Então, de novo, porque você precisa trazer essas informações, as pessoas têm receio de antecipar argumento, antecipar fatos, mas o fato é que, e eu entendo, mas não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, eventualmente, você precisa trazer e criar um ambiente para isso, olhando sempre a questão do timing e tal. Enfim, faz todo sentido. Em relação ao advogado, muito rapidamente, assim, entendo que nas mediações em que eu trabalho, o advogado é essencial, né? O advogado, ele está de mão dada com o cliente, ele ajuda a preparar o cliente, ele passa, inclusive, pelos altos e baixos, até muitas vezes emocionais, e das tensões do conflito ao lado do cliente, que o mediador não faz desta forma, e ajuda o cliente, a parte, a se preparar, a entender quais são os fatos, as posições, os cenários negociais, a ordem das propostas, que tipo de informação que vai compartilhar, o risco do prosseguimento da disputa, e será que tem alguma informação que está vindo do outro lado que aumenta esse risco, você precisa incorporar isso nos seus cenários de risco. É um trabalho muito diferente do advogado na disputa, mas é um trabalho jurídico sofisticado, complexo, extremamente importante, que faz muita diferença na probabilidade de sucesso, de êxito, enfim, de acordo, potencialmente, do procedimento de mediação, né? Então, eu acho que é crítico o papel do advogado, sim. Perfeito. Você trouxe já alguns exemplos práticos de mediação na sua fala. Tem algum caso que você gostaria de trazer para os ouvintes entenderem um pouquinho mais, exemplos de onde a mediação funciona? Olha, assim, eu pensei nesses casos que eu trouxe muito, muito de novo, né, na área de construção, tá? Eu acho que o olhar muito para pensar aqui de casos para mediação é sempre articular um pouco aquelas variáveis. Assim, tem risco de perda de relacionamento, aquilo pode ser ruim, e pode escapar de novo daquela disputa para outras relações comerciais empresariais fora da própria disputa. Quanto que vale o dinheiro no tempo? Enfim, qual que é o risco de ter um desvio de foco do negócio de forma geral ou daquele projeto, daquela construção especificamente, né? Qual é o risco de credibilidade, de reputação, de imagem de ter uma disputa aberta para um player repetitivo que está lidando com outros agentes em situações semelhantes? E qual é o risco do processo? Porque a gente tem aqui situações muito típicas de frustração com decisões judiciais e arbitrais que costumam se verificar, né? Então, assim, talvez a recomendação que eu tenha, né, para além, e aí de novo, né, os casos que eu trouxe é isso, trata um pouco disso, de pensar, tem questão técnica complexa, seja tecnológica, seja de licença, como eu mencionei agora há pouco, ou tem
obra em curso, ou tem obra terminada, ou está muito cedo para fazer a mediação e precisa de situações, mas assim, qualquer situação de construção em que tenha um conflito dado, deve se considerar, porque eu acho assim, um ingrediente, quando as pessoas me perguntam o que faz uma mediação dar certo, você pode ter uma resposta mais complexa, sofisticada do que a que eu talvez traga agora, assim, mas o que meu olhar os dois ou mais lados da disputa tem que ter algo relevante a perder com o prosseguimento da disputa. E podem ser coisas completamente diferentes. Um dos lados pode perder um negócio. Então, eu já tive uma situação que envolvia, era no setor de energia, mas envolvia uma série de contratos de construção que tinha uma operação de investimento, de aquisição para ser feita. E a mediação, se explodisse aquela disputa e saísse da mediação, aquela operação seria colocada em risco e afetaria o valor do ativo para todo mundo. E essa mediação, portanto, era muito, muito oportuna. Então, nesse caso, até os dois lados tinham algo a perder, que era a oportunidade de um negócio. Mas, às vezes, um lado tem a perder dinheiro, o outro tem a perder tempo, o outro tem a perder credibilidade, o outro tem o risco maior ou menor, ou difícil de mensurar no judiciário. Então, assim, em havendo algo a perder, cabe a mediação. O que é importante é tomar cuidado com aquilo que acontece tipicamente numa situação de conflito, que é ficar muito firme na sua própria posição, ter um excesso de confiança na sua posição, que é típico em toda situação de conflito se existe, e entrar naquele jogo que eu mencionei no começo, da reatividade. Mais notificação, vai contra notificação, um lado agride, o outro agride de volta, e entra potencialmente num cenário de destruição, né, de valor. Então, acho que para você saber que você tem algo a perder, você precisa estar disposto a olhar para esse comportamento reativo e com um certo cuidado, uma certa cautela. E a mediação é muito boa para isso, porque ajuda a criar um espaço para as pessoas respirarem fundo, desacelerarem a reatividade que elas têm e olhar para o próprio risco e tomar uma decisão de virar a página e não prosseguir naquele risco. Né? Em obra, né, Marcelo, acho que realmente isso é bem latente, né? Porque às vezes as pessoas, que nem você mencionou agora há pouco, deixar as coisas mais claras, né? Porque às vezes em obra você está lá no meio daquele turbilhão, na pressão de prazo, de custo, de qualidade e tudo mais, e começa a se envolver com o projeto e começa a ter desgaste, vamos supor, entre o contratante e o contratado, e aquilo vai virando uma bola de neve, vai escalando o conflito. Mas o que o mediador faz nesse momento, primeiro, até que nem você falou, dá essa esfriada, traz todo mundo para um outro ambiente. Só de ter esse terceiro imparcial, que é o mediador, numa sala, conversando com duas pessoas que estão em confronto, já é um outro clima, né? A gente sabe disso, a gente vive isso, mas só compartilhando para todos os ouvintes, já muda a forma das pessoas se ouvirem, né? E isso é muito bacana. E isso ajuda, que nem você mencionou, a clarear um pouquinho mais as ideias das pessoas e até os interesses, né? As pessoas saem das posições um pouquinho através do trabalho do mediador, fazendo perguntas e tentando esclarecer onde que cada um quer chegar. E muitas vezes, durante um processo de mediação, os dois saem contemplados, né? Isso que é o bacana, porque os dois que compõem a decisão, né? Não é o mediador que vai dar a decisão. E muitas vezes, num processo de arbitragem e judicial, a pessoa ganha, mas sai insatisfeita até, porque às vezes ela ganha, mas não ganha aquilo que ela imaginou que ela precisaria ganhar ou mereceria ganhar. Então, já na mediação, não. As partes que vão compor o seu acordo, né? E que isso tende a ser uma coisa, um sucesso maior da implementação do próprio acordo, porque é elas que acabaram chegando nessa conclusão, né? Bárbara, você tem alguma pergunta adicional Na antes desses verdade, últimos minutos? eu vou trazer uma pergunta do Eduardo Daniel, que é exatamente, e quando não há uma boa finalização da mediação, volta-se ao processo judicial? Ou seja, se na mediação, eventualmente, ao final de toda a discussão, realmente tiver algum ponto ou não chegar no acordo, o que acontece? Ótima pergunta. Potencialmente, sim. Eu já vi mediação que não chegou a acordo e ainda era pré-contenciosa e o lado resolveu não entrar com a ação.
Isso acontece, não é o mais típico, pelo menos na minha experiência. Então, potencialmente, sim, prossegue-se com a disputa. Mas o que a mediação traz, um tempo atrás eu ouvi um advogado que usou essa expressão que eu achei interessante, ela traz a oportunidade de uma memória muscular. Então, eu já tive um bom número de casos que potencialmente não chegaram a um acordo naquele dia da mediação e fecharam um acordo em termos bastante próximos, 3 meses, 6 meses, um ano depois. Ou seja, plantou-se a sementinha. Plantou-se a semente, manteve-se um canal de comunicação. Eu, como mediador, inclusive, faço isso, eu fico em contato. Se eu tenho algum caso que não fecha acordo, eu fico em contato com os advogados por meses, depois sempre me oferecendo para estar à disposição para facilitar algum tipo de comunicação e relembrar que aquele canal de comunicação existe. Porque às vezes você tem um fato novo que dá um choque de realidade em todo mundo e permite fazer um acordo naquele momento. Então, assim, mediação raramente é desperdiçada. No pior dos casos, os dois lados saem com mais informação para sua própria análise de risco e compreensão, enfim, do que pode ou não pode acontecer no processo. Isso é um sucesso da mediação, né? Ele pode não ter chegado no acordo naquele momento da mediação, mas 3 meses depois só chegaram no acordo porque passaram pela mediação, trocaram informações, se ouviram e aí lá na frente resolveram compor um eventual acordo, né? É um sucesso de mediação isso, sem dúvida. Exatamente. Tem mais Muito alguma bom. pergunta? Na verdade, a Regina comenta um pouco sobre o que foi comentado rapidamente sobre os dispute boards, né? Então, o que eu ia só comentar com ela é o seguinte: a gente fez, pelo Sinduscom, outros webinários que tratam mais profundamente dos dispute boards. Então, se ela quiser informações mais detalhadas, é só entrar no YouTube do Sinduscom, que a gente fez vários eventos sobre isso. Né, mas se o Marcelo quiser trazer um resumo muito resumidinho do que é o dispute board que ele trouxe lá, só para as pessoas entenderem que tem mais uma alternativa que antes do judiciário. O dispute board é uma ferramenta extremamente útil, né? Porque enfim, na verdade é um órgão criado por previsão contratual das partes para acompanhar e estar à disposição das partes para lidar com todos os pleitos, situações e fricções que possam acontecer no curso, né, da execução da obra, ou recomendar ou decidir a respeito enfim, do endereçamento daquelas questões. O que faz isso? Traz decisões técnicas, rápidas, a tempo da obra, a tempo de evitar o aumento do prejuízo com aquela situação e evitando a escalada do conflito para outros assuntos, e a contaminação da relação e tudo mais. Então, é uma ferramenta extremamente útil, né? E eu, junto com o Dispute Boards, acho que vale sempre provocar, a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, que tem, hoje em dia, ferramentas sofisticadas para contratos de construção importantes de prevenção, que podem envolver dispute boards ou uso de neutros facilitadores, mediadores e tudo mais, mas assim, como se formaliza contratualmente que você vai ter certos canais de comunicação, comitês, alçadas, pessoas que tratam daquele assunto num primeiro nível e depois, se não conseguem resolver, levam para alçadas superiores. Às vezes, incentivos financeiros para equipes de lado a lado, com alocação de bônus para a resolução daquelas questões. Então, assim, você tem hoje em dia um tema todo à parte que precisa ser desenvolvido e vem sendo desenvolvido cada vez mais no Brasil, de prevenção de disputas, que é um tema complementar. Ele não se confunde com o dispute board, não se confunde com a mediação, muito menos com a arbitragem. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final. Marcelo, se quiser fazer sua fala de fechamento, depois a gente encerra também, Rodrigo. Não, queria agradecer, enfim, sempre importante falar desses assuntos, fazer sempre esse apelo enfim, das construtoras e demais aqui participantes interessados nesse webinar, de ter esse assunto no radar, de botar a mediação, porque às vezes, quando está numa situação de conflito, a gente esquece que tem ferramentas disponíveis distintas daquelas mais típicas. Então, conhecer, botar no radar, colocar em contrato, colocar nas políticas das empresas para gerar a oportunidade de usar a mediação, porque realmente pode fazer a diferença enorme no resultado dos negócios e dos contratos, né? E se preparar para, nas situações de conflito, conseguir respirar fundo, enfim. Sim, todo mundo é tomado pelos vieses típicos, mas isso faz parte, mas
considerar que, mesmo em situações acirradas, escaladas, ou com muita assertividade lado a lado, a mediação ela funciona, ela tem índices de aproveitamento e de realização de acordos altíssimos, e é realmente colocar de pé, dar chance para ela acontecer. Perfeito. Rodrigo, quer encerrar? Bom, sim, bom, muito obrigado, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Você é uma pessoa que tem feito muitas mediações, então a mediação hoje já não é só aquela questão de a gente querer propagar, mas já é uma realidade. É claro que a gente quer que essa realidade cresça cada vez mais, mas você é uma grande referência e é muito bacana tê-lo compartilhando suas experiências aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E fica aí, mais uma vez, o convite a todos os associados para que experimentem a mediação, e tomem as decisões vocês mesmos do curso e do impasse que estão vivendo de uma maneira que seja pacífica, satisfatória para ambas as partes. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Rodrigo, Marcelo. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai encerrar agora o nosso webinar. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o tema no YouTube do Sinduscom, você consegue assistir os outros webinars que nós já fizemos de outros temas relacionados. Particularmente, Marcelo, Rodrigo, obrigada pela fala de vocês. Acho que é importante a gente divulgar sempre a mediação, né? Como eu brinquei, é uma sementinha, é um tema muito novo. Então, fica o convite, experimentem a mediação quando vocês tiverem um conflito importante. Ela não impede que, se você não chegar ao acordo eventualmente de algum ponto, de algum tema, você fica preservado pela confidencialidade. Você pode, sim, de qualquer maneira, depois acessar o judiciário para resolver o tema. Então, não é um prejuízo, ou seja, você não deixa de poder entrar com o processo judicial se você tentar a mediação. Então, tente sim a mediação no seu conflito. O Centro de Mediação Sinduscom fica à vontade para esclarecimento. Se vocês tiverem dúvida de como funciona, entre em contato com a gente, vamos bater um papo, mostrar como funciona. E sempre agradecer a presença de todos. Boa noite.